Sempre que precisava falar com o diretor de programação e não conseguia, eu pedia que o meu amigo programasse um número que eu escolhia para aparecer no ID de chamadas. Às vezes pedia para ele fazer com que a ligação parecesse vir do escritório da assistente de David, ou talvez da empresa proprietária da estação. O meu número preferido era o telefone da casa de David, o qual ele atendia sempre. Entretanto, preciso dar um crédito a ele, que sempre tinha um ótimo senso de humor quando atendia ao telefone. 170. A arte de enganar, e descobria que eu o havia enganado mais uma vez. A melhor parte era que ele ficava na linha o suficiente para descobrir o que eu queria e resolvia o assunto. Quando demonstrei esse pequeno truque no Art Bell Show, fiz com que o meu ID de chamadas exibisse o nome e o número da sede em Los Angeles do FBI. Art ficou chocado com toda a coisa e me advertiu que eu não poderia fazer algo ilegal. Mas eu disse que isso era perfeitamente legal, desde que não tentasse cometer nenhuma fraude. Após o programa, recebi várias centenas de e-mails pedindo para explicar como eu o havia feito. Agora você vai saber. Esta é a ferramenta perfeita para criar credibilidade para o engenheiro social. Se, por exemplo, durante o estágio de pesquisa do ciclo de ataques da engenharia social, for descoberto que o alvo tem um ID de chamadas, o atacante pode colocar seu próprio número como sendo de uma empresa ou empregado de confiança. Um cobrador pode fazer com que a sua ligação venha do seu local de trabalho. Mas pare e pense sobre as implicações disso. Um invasor de computador pode ligar para sua casa alegando ser do departamento de TI da sua empresa. A pessoa que ligou precisa urgentemente da sua senha para restaurar os arquivos de um servidor em PIN. O ID de chamadas também pode exibir o nome e o número do seu banco ou corretora. A garota de voz bonita parece precisar apenas verificar os seus números de conta e o nome de solteira da sua mãe. Como medida de segurança, ela também precisa verificar o seu código de caixa eletrônico por causa de algum problema no sistema. Uma telefonista da sala da Bolsa de Valores pode fazer com que suas ligações pareçam vir da Merrill Lynch ou do Citibank. Alguém que quer roubar a sua identidade pode ligar, aparentemente da Visa, e convencê-lo a lhe dar o seu número do cartão Visa. Um cara rancoroso pode ligar e dizer ser da Receita Federal ou da Polícia Federal. Se você tiver acesso a um sistema de telefones conectado a um PRI e mais um pouco de conhecimento de programação que provavelmente pode adquirir no site web do fabricante do sistema, você pode usar essa tática para planejar truques legais para aplicar nos seus amigos. Você conhece alguém com ambiciosas aspirações políticas? Você pode programar o número como 2024561414 e seu ID de ligação exibirá o nome Casa Branca. Ele vai pensar que está recebendo uma ligação do presidente. A moral da história é simples: não confie no ID de chamadas, exceto quando ele for usado para identificar ligações internas. Tanto em casa quanto no trabalho, todos precisam ter consciência desse truque e reconhecer que o nome ou o número de telefone mostrado em um ID de chamadas não pode ser usado como uma verificação de identidade confiável. Recado do Mitnick: da próxima vez que você receber uma ligação e o ID mostrar que ela vem da mamãe, não confie, ela pode estar vindo de um amável engenheiro social. O empregado invisível Shirley Cutlass encontrou uma nova e interessante forma de ganhar dinheiro rápido. Não é mais preciso trabalhar duro nas minas de sal. Ela se juntou a centenas de outros artistas do golpe envolvidos no crime da década. Ela é uma ladra de identidades. Capítulo 13: Trapaças inteligentes. Hoje ela voltou a sua atenção para a obtenção de informações confidenciais do departamento de serviço ao cliente de uma administradora de cartões de crédito. Após fazer a lição de casa normal, ela liga para a empresa-alvo e diz para o operador que atende que gostaria de ser transferida para o departamento de telecomunicações. Quando a ligação é completada, ela pede para falar com o administrador da caixa postal. Usando as informações coletadas na sua pesquisa, ela explica que o seu nome é Norma Todd e que trabalha no escritório em Cleveland. Usando um truque que agora já deve ser familiar para você. Ela diz que vai viajar para a sede corporativa por uma semana, e vai precisar de uma caixa postal lá para que não tenha de fazer ligações interurbanas para verificar suas mensagens. Ela nem precisa de uma conexão de telefone física, uma caixa postal de voicemail basta. Ele diz que vai cuidar disso e que liga depois quando estiver pronto com as informações que ela vai precisar. Com voz sedutora, ela explica: estou a caminho de uma reunião, posso ligar de volta em 1 hora. Quando ela liga de volta, ele conta que está tudo pronto e fornece as informações, o número do ramal e a senha temporária. Ele pergunta se ela sabe como mudar a senha da caixa postal e ela deixa que ele a ensine, embora saiba tão bem quanto ele. E por falar nisso, ela pergunta: qual número eu disco do meu hotel para verificar minhas mensagens. Ele lhe dá o número. Shirley telefona, muda a senha e grava a sua nova mensagem. Shirley ataca. Até agora foi tudo fácil. Ela já está pronta para usar a arte da fraude. Ela liga para o departamento de serviço ao cliente da empresa. Sou da cobrança do escritório de Cleveland, ela afirma, e inicia uma variação da conhecida desculpa: o meu computador está sendo consertado pelo suporte técnico e preciso da sua ajuda para procurar algumas informações. Ela fornece o nome e a data de nascimento da pessoa cuja identidade ela pretende roubar. Em seguida, relaciona as informações que quer: o endereço, o nome de solteira da mãe, o número do cartão, o limite de crédito, o saldo disponível e o histórico de pagamentos. Ligue de volta para mim neste número, ela diz, e dá o número do ramal interno que o administrador da caixa postal criou para ela. E se eu não estiver disponível, por favor deixe as informações na minha caixa postal. Ela se mantém ocupada no restante da manhã e, em seguida, verifica a sua caixa postal à tarde. Está tudo lá, tudo o que pediu. Antes de desligar, Shirley limpa a mensagem: não seria cuidadoso deixar para trás uma gravação da sua voz. E o roubo de identidade, o crime de maior crescimento da América, o crime do novo século, está para fazer outra vítima.
Shirley usa as informações de identidade e do cartão de crédito que acabou de obter e começa a fazer compras no cartão da vítima. Analisando a trapaça. Neste golpe, o atacante primeiro enganou o administrador de caixa postal da empresa para que ele acreditasse que ela era uma funcionária e criasse uma caixa postal temporária. Se ele se desse ao trabalho de fazer uma verificação, teria descoberto que o nome e o número de telefone que ela deu coincidiam com as listagens do banco de dados de funcionários da corporação. 171. 172. A arte de enganar. O restante era apenas uma questão de dar uma desculpa razoável sobre um problema no computador, pedir as informações desejadas e solicitar que a resposta fosse deixada na caixa postal. E porque algum empregado relutaria em compartilhar das informações com um colega. Como o número de telefone que Shirley deu era, sem dúvida, um ramal interno, não havia motivo para nenhuma suspeita. Recado do Mitnick. Tente ligar para a sua própria caixa postal de vez em quando. Se ouvir uma mensagem que não é a sua, você pode ter acabado de encontrar o seu primeiro engenheiro social. A secretaria atenciosa. Cracker Robert Jordan invadia regularmente as redes de computadores de uma empresa global, a Rudolph Chip, Inc. A empresa por fim reconheceu que alguém estava atacando o seu servidor de terminais e que por meio daquele servidor o usuário poderia se conectar a qualquer sistema de computadores da empresa. Para salvaguardar a rede corporativa, a empresa resolveu exigir uma senha de discagem em cada servidor de terminal. Robert ligou para o centro de operações de rede fingindo ser um advogado do departamento jurídico e disse que estava com problemas para se conectar à rede. O administrador explicou que eles tiveram alguns problemas recentes de segurança e que os usuários de acesso por discagem teriam de obter a senha mensal com seus gerentes. Robert queria saber qual método estava sendo usado para comunicar a senha de cada mês para os gerentes e como ele poderia obtê-la. A resposta foi que a senha do próximo mês seria enviada em um memorando por meio do correio eletrônico do escritório para cada gerente da empresa. Isso facilitava as coisas. Robert pesquisou um pouco, ligou para a empresa após o primeiro dia do mês e falou com a secretária de um dos gerentes, a qual lhe deu o nome de Janete. Ele disse: "Oi, Janete. Aqui é Eren de Goldstein, de Pesquisa e Desenvolvimento. Sei que provavelmente já recebi o memorando com a senha deste mês para a conexão no servidor de terminais de fora da empresa, mas não o estou encontrando. Você já recebeu o seu memorando deste mês?" Sim, ela disse que já havia recebido. Mitnick. O engenheiro social habilidoso é muito inteligente e consegue influenciar as outras pessoas para que elas prestem favores a ele. O recebimento de um fax e o seu encaminhamento para outra localização parece ser tão inofensivo que é fácil convencer uma recepcionista ou outra pessoa a fazer isso. Quando alguém pede um favor envolvendo informações, se você não o conhecer ou não puder verificar a sua identidade, simplesmente diga não. Ele perguntou se ela poderia enviá-lo por fax para ele e ela concordou. Ele deu o número do fax da recepcionista de um prédio diferente na sede da empresa, e já havia tomado providências para recado do Capítulo 13 Trapaças Inteligentes. 173. Que os faxes fossem guardados e, em seguida, enviados para ele. Desta vez, porém, Robert usou um método de encaminhamento de fax diferente. Ele deu à recepcionista o número de um fax que caía em um serviço de fax online. Quando esse serviço recebe um fax, um sistema automatizado o envia para o endereço de correio eletrônico do assinante. A nova senha chegou no e-mail que Robert criou em um serviço de correio eletrônico grátis na China. Ele tinha certeza de que se o fax fosse rastreado, o investigador ficaria desesperado tentando ter a cooperação dos oficiais chineses, os quais, como ele sabia, relutavam em ajudar nessas questões. O melhor de tudo é que ele nunca precisou aparecer fisicamente na localização da máquina de fax. Tribunal de Trânsito. Provavelmente todos que já tiveram uma multa por excesso de velocidade já sonharam em encontrar uma maneira de não pagá-la. Não indo para a escola de trânsito ou simplesmente tentando convencer o juiz de algum detalhe técnico tal como a velocidade permitida, tempo da notificação da multa, desde que o velocímetro do carro de polícia ou o equipamento de radar não fossem verificados. Não, o cenário mais interessante seria não pagar a multa enganando o sistema. O golpe. Embora não recomende que você experimente este método de burlar uma multa de trânsito, como se diz, não tente fazer em casa, mesmo assim este é um bom exemplo de como a arte da fraude pode ser usada para ajudar o engenheiro social. Vamos chamar este infrator de trânsito de Paul Dureia. Primeiras etapas LAP, Divisão Roland Beck. Oi, gostaria de falar com o controle de intimações. Eu sou o atendente de intimações. Bom? Aqui é o advogado John Leland, da Mitcham and Talbot. Preciso intimar um oficial sobre um caso. Muito bem, quem é o oficial? Você tem um oficial Kendall na sua divisão. Qual é o seu número de série? 21349. Sim? Quando você precisa que ele esteja lá? No próximo mês. Mas preciso intimar diversas outras testemunhas do caso e, em seguida, tenho de dizer ao tribunal quais dias serão bons para nós. Existe algum dia no próximo mês em que o oficial Kendall não estará disponível? Vejamos. Ele tem férias entre os dias 20 e 23 e treinamento nos dias 8 e 16. Obrigado. Isso é tudo o que eu preciso agora. Ligo novamente quando a data do julgamento estiver marcada. 174. A arte de enganar. Tribunal Municipal, balcão de atendimento. Paulo, gostaria de marcar uma data de julgamento para uma multa de trânsito. Atendente, muito bem. Pode ser no dia 26 do próximo mês. Bem, gostaria de marcar uma apelação. Você quer uma apelação para uma multa de trânsito? Sim? Muito bem. Podemos marcar a apelação para amanhã de manhã ou à tarde. Como você prefere? À tarde.
A apelação será amanhã, 13h30, na sala de julgamento 6. Obrigado, estarei lá. Tribunal Municipal, sala de julgamento 6. Data, terça-feira, 13h45. Atendente, senhor. Dureia, por favor, se aproxime. Juiz, senhor. Dureia, o senhor entende os direitos que lhe foram explicados esta tarde? Paulo, sim, meritíssimo. Juiz, quer aproveitar a oportunidade e frequentar a escola de trânsito. O seu caso será fechado após a conclusão de um curso de 8 horas. Verifiquei seus registros e o senhor tem esse direito no momento. Paulo, não? Meritíssimo. Solicito respeitosamente que o caso seja enviado para julgamento. Mais uma coisa. Meritíssimo. Estarei fora do país, mas estarei disponível nos dias 8 ou 9. Seria possível marcar o meu julgamento em um desses dias. Estou indo para a Europa a negócios amanhã e volto em 4 semanas. Juiz. Muito bem. O julgamento está marcado para 8 de junho às 8h30, sala de julgamento 4. Paulo, obrigado, meritíssimo. Tribunal Municipal, sala de julgamento 4. Paulo chegou cedo no dia 8. Quando o juiz chegou, o atendente deu-lhe uma lista dos casos nos quais os oficiais não aparecerão. O juiz chamou os acusados, incluindo Paulo, e disse que seus casos estavam encerrados. Analisando a trapaça. Quando um oficial lavra uma multa, ele a assina com o seu nome e o número do seu crachá, ou o seu número pessoal usado pelo departamento. Encontrar a delegacia é fácil. Uma ligação para o auxílio à lista com o nome do departamento mostrado na citação, patrulha rodoviária, delegacia local ou outro, é suficiente para colocar os pés lá dentro. Após o contato com a agência, eles podem dar o número correto do telefone de um atendente de citações que atende a área geográfica na qual a ocorrência foi feita. Capítulo 13. Trapaças inteligentes. 175. Os policiais são intimados a aparecer em juízo com regularidade, de acordo com o território. Quando um promotor público ou um advogado de defesa precisam que um oficial testemunhe, se ele souber como o sistema funciona, primeiro verifica se o oficial estará disponível. Isso é fácil de fazer, basta uma ligação telefônica para o atendente de intimações daquela agência. Em geral, nessas conversas o advogado pergunta se o oficial em questão estará disponível em tal data. Para este golpe, Paulo precisava ter um pouco de tato. Ele tinha de oferecer um motivo plausível para que o atendente lhe dissesse as datas em que o oficial não estaria disponível. Quando foi ao tribunal pela primeira vez, porque Paulo simplesmente não disse ao atendente da corte a data que ele queria. Pelo que entendi, os atendentes do Tribunal de Trânsito na maior parte dos lugares não permitem que membros do público selecionem as datas de julgamento. Se uma data sugerida pelo atendente não servir para a pessoa, ela tem uma ou duas alternativas, mas isso é o máximo que consegue. Por sua vez, todos que estiverem dispostos a aparecer para uma apelação têm mais chances de ter sorte. Paulo sabia que ele tinha direito a uma apelação. E sabia que os juízes quase sempre estão dispostos a atender uma solicitação de data específica nesses casos. Assim sendo, pediu cuidadosamente as datas que coincidiam com os dias de treinamento do oficial, sabendo que nesse estado o treinamento do oficial tem precedência sobre o comparecimento ao Tribunal de Trânsito. Mitnick. A mente humana é uma criação maravilhosa. É interessante notar como as pessoas podem ser criativas para desenvolver modos fraudulentos de conseguir o que querem ou de se livrarem de uma situação difícil. Você tem de usar a mesma criatividade e imaginação para salvaguardar as informações e os sistemas de computadores dos setores públicos e privados. Assim sendo, pessoal, ao criarem as políticas de segurança da sua empresa, sejam criativos e pensem de forma inovadora. No Tribunal de Trânsito, quando o oficial não aparece, o caso é encerrado. Sem multas, sem escola de trânsito, sem problemas. E o melhor de tudo é que não fica nenhum registro da infração de trânsito. Acho que alguns oficiais de polícia, oficiais de tribunais, promotores públicos e outros leram esta história e balançaram a cabeça porque sabem que esse golpe funciona. Mas balançar a cabeça é tudo o que podem fazer. Nada vai mudar. Estaria disposto a aceitar uma aposta. Como diz o personagem Cosmo, no filme Snickers, de 1992, tudo se resume aos zeros. Isso significa que no final tudo se resume às informações. Enquanto os departamentos de polícia estiverem dispostos a dar informações sobre a escala de um oficial para quase todos que ligarem, a capacidade de se livrar das multas de trânsito continuará existindo. Você tem lacunas semelhantes nos procedimentos da sua empresa ou organização, as quais podem ser usadas por um engenheiro social inteligente para obter as informações que você preferiria que ele não tivesse. A vingança de Samantha. Samantha Gregson estava zangada. Recado do 176. A arte de enganar. Ela havia trabalhado muito na sua tese de bacharelado em administração e acumulou uma pilha de financiamentos para a educação para realizá-la. Ela sempre ouviu falar que uma faculdade era o modo de conseguir uma carreira, em vez de um emprego, e ganhar muito dinheiro. E quando se formou, não conseguiu encontrar um trabalho decente em lugar nenhum. Ela ficou muito feliz ao receber uma proposta da Lambeck Manufacturing. Certamente, era humilhante aceitar a posição de secretária, mas o Sr. Cartwright havia dito que estava ansioso para contratá-la e essa posição de secretária lhe daria a chance de se candidatar para a próxima posição interessante que surgisse. 2 meses mais tarde ela ficou sabendo que o gerente de produtos júnior de Cartwright estava saindo. Ela mal pode dormir naquela noite, imaginando a si mesma no 5º andar em um escritório com porta, participando de reuniões e tomando decisões. Na manhã seguinte a primeira coisa que fez foi falar com o Sr. Cartwright. Ele disse que eles achavam que ela precisava aprender mais sobre a empresa antes de estar pronta para uma posição de gerência.
Em seguida, contrataram um amador de fora que sabia menos sobre a empresa do que ela. Nessa época ela começou a pensar, a empresa tem muitas mulheres, mas em sua maior parte elas eram todas secretárias.